Olá, seja bem-vindo ao Remotamente Interessante, um programa de conversas com especialistas de várias áreas que revelam um pouco de si, partilhando um top 5 de escolhas sobre áreas muito diferentes, como música, gastronomia, história ou filosofia. Todos os dias, a partir das 19 horas e durante meia hora, estamos aqui à conversa com um convidado especial. O convidado especial de hoje é o chefe Kiko Martins, que vem partilhar connosco 5 pratos que nos vão fazer viajar. Chefe Kiko, muito obrigado pela presença. Obrigado eu. É um gosto também poder estar aqui contigo e com todos que estão a ouvir e partilhar um bocadinho esta paixão pela gastronomia, em concreto pelas viagens, e poder também partilhar os pratos que nos fazem viajar, não é? Isto da comida Sim. é algo que é muito mais do que um ato apenas de nutrição. Nós não viajamos apenas pelo cheiro, pelo olhar, nós viajamos também muitas vezes pelas memórias e por aquilo que vamos provando e ingerindo. Eu acho que uma das formas mais interessantes de viajar sentado é nós podermos comer e provar sabores completamente diferentes, não é? Eu muitas vezes conhecer um país também é conhecer a sua gastronomia. E há, obviamente, um lado muito importante que é eu posso conhecer um bocadinho mais sobre um país através daquilo que eu como. Por exemplo, eu nasci no Rio de Janeiro e conheci Portugal através não do olhar, não das paisagens, mas através dos cozinhados que a minha mãe fazia em casa. Eu primeiro, antes de conhecer este pequeno retângulo onde Sim. nós vivemos, eu conheci este país pela gastronomia, não é? A minha mãe cozinhava pratos como o toucinho do céu, alheiras, coisas que me andava a vir de Portugal, e eu fui conhecendo um bocadinho Portugal através daí. Hoje em dia, como vemos numa sociedade e numa cidade como Lisboa, podemos encontrar gastronomias de diversos países, o que nos faz manifestamente podermos viajar através do nosso paladar. Não é muito complicado, nós muitas vezes temos alguma dificuldade em sair um bocadinho da nossa plataforma de conforto, mas quando nós começamos a misturar umas especiarias, um molho de soja, um gengibre, umas ervas diferentes, começamos a perceber que viajar também pode ser através da gastronomia. Claro. Nós não precisamos de entrar num avião, não precisamos de cair num país diferente, muitas vezes através daquilo que nós conhecemos, podemos ter um encontro e recordar-nos viagens que já tivemos, não é? Acho que Claro. todos nós sentimos, quando provamos um caril que tínhamos comido na Índia, ou provamos um bobó de camarão que tivéssemos comido no Brasil, ou uma comida mais picante que tivéssemos provado no México, automaticamente o paladar traz-nos memórias do passado. E acho que isso é algo tão engraçado. Eu lembro-me há cerca de um ano, ainda aqui em Lisboa, tinha aberto um restaurante novo de comida indiana e eu comi uma dose de pato. E essa dose fez-nos obrigatoriamente, quando eu provei, senti que estava noutro país, senti que estava na Índia em concreto. Claro. Não, exatamente, a comida tem esse. Bem, primeiro, o paladar é um sentido muito. Quer dizer, com uma ligação emocional grande, não é? E depois a cozinha faz-nos viajar, até porque as próprias receitas e até muitas vezes a maneira de comer são específicas de uma determinada cultura, os pratos portugueses que tu falavas. E vamos começar. Vamos começar então Exato, pela. tu estás a falar de uma coisa gira. Antes só, desculpa Diz, interromper-te. diz. Sim. A forma de comer, não é? Nós Sim. muitas vezes esquecemos que nós comemos com um garfo e com uma faca, que só foi introduzido no mundo a partir do século XVI, mas que em muitos países ainda não se come com uma faca e com um garfo, não é? Claro. Nomeadamente, por exemplo, no mundo asiático, come-se com aqueles dois pauzinhos, os chopsticks. Em Sim. alguns países Ou come-se mesmo o garfo e literalmente com as colher, não é? mãos, Sim. um garfo e colher. Eu lembro-me de estar, por exemplo, no Nepal ou em alguns países em África, como o Malawi, a Tanzânia, e comíamos literalmente com as mãos, ou seja, o veículo que empurrava a comida para dentro eram as mãos, não era um garfo e uma faca, não é Sim. tão tradicional. E é um aspecto engraçado porque E as as- coisas sabem diferente, não é? Parece que sabem de forma diferente, não é? eu acho que até mesmo em Portugal, não é? Se nós formos provar um xerém de amêijoas
No norte de Portugal, vamos dizer, isto era completamente diferente do que a minha mãe costuma fazer ali no Algarve, na zona de Tavira, não é? Ou se estivemos em Tavira e fomos provar uma feijoada transmontana. Muitas vezes as pessoas dizem, é a água que faz com que seja diferente. Exato. Eu acho que é mais do que a água, não é? Há toda uma atmosfera Claro, sim. de pessoas, de partilha, de envolvência, que nos faz vibrar a cozinha de uma forma inevitavelmente diferente. Claro. E os próprios utensílios. Então, vamos conhecer a tua escolha número 5, não é? O número 5 da tua lista que nos vai. Isto sem querer menosprezar nenhuma gastronomia, não é? Isto é o top 5, mas pode mudar, não é? Ou Não, claro, seja, claro, sim. Isto são escolhas para nos fazer viajar e que, no fundo, foi a lista que te ocorreu naquele momento e é interessante até por causa disso, não é? Porque estes pratos formam Exatamente. uma visão coesa. Mas vamos então ver imagens do primeiro, que é um prato típico do Médio Oriente, que nós todos conhecemos, que é hummus, não é? Porquê é que escolheste? Olha, eu das coisas que me recordo desta viagem que eu tive a oportunidade de fazer com a minha mulher, que chamamos Exato. de Comer o Mundo, em que basicamente aquilo que fizemos foi passar por estes países todos, por 26 países, e viver com famílias locais em cada um dos países por onde passávamos. Um dos países que nos deixou muitas memórias foi a Síria. Nós, quando saímos da Síria, começou esta catástrofe mundial na Síria, passado cerca de 8 meses de estarmos lá, e por isso sentimos aquele país com muito carinho. Não só por isso, mas também quando lá estivemos, fomos muito acarinhados por todas as pessoas, pelas famílias com quem tivemos, quer em Damasco, quer em Alepo, no norte, e a gastronomia que nós conhecemos foi talvez a gastronomia mais rica do Médio Oriente. No norte da Síria vimos uma gastronomia em que se conjugava muito o doce e o salgado. O kebab em Alepo, no norte da Síria, era servido com um molho de cereja, um cherry kebab, algo completamente diferente da história da gastronomia do Médio Oriente. Se nós olhamos para a gastronomia do Médio Oriente, não temos o elemento doce em pratos salgados. E ali em Alepo, muito devido à rota comercial que vinha da China, encontramos o elemento Curioso. doce. Sim. Quando estávamos em Damasco, encontramos uma rua à noite em que basicamente só servia comida. Ou seja, vamos imaginar uma avenida de Liberdade plana, em que lojas do lado direito e do lado esquerdo eram todas de comida de um lado e do outro. Uma coisa impressionante. E estava aberta durante a noite inteira esta rua, sempre aberta com comida. Os sírios é um povo manifestamente doido por hoje em dia, obviamente não será a mesma coisa, mas com uma paixão pela gastronomia muito grande. E aquilo que eu pude ver foi um bocadinho, aqui não sei se conseguem perceber muito bem, Sim. aqui isto é imagens de uma fábrica onde se fazia esta pasta de hummus. Ok. O hummus não é complicado de fazer, é uma coisa que se faz rapidamente em casa, é preciso demolhar o grão de bico, cozer o grão de bico, triturar o grão de bico com um bocadinho de água, um dente de alho, um bocadinho de sumo de limão, e leva aqui uma coisa muito importante do hummus, que é a pasta de tahini. A Exato. tahini são as sementes de sésamo trituradas que fazem esta pasta, e o que faz com que dê um gosto mais amargo ao hummus. E também lhe deve dar textura, imagino, não é? Dá-lhe textura, sim. O hummus já tem uma consistência, o grão de bico já tem uma consistência muito propícia a trabalhar os purés, faz com que fique um creme uma coisa muito cremosa, não é? Um puré muito cremoso, que se come com torradas, com cenouras, com aipo, como um mero aperitivo, e é algo altamente nutritivo. Aquilo que eu senti foi que normalmente nós não damos ou não temos tanta capacidade de apreciação no hummus, não é? Nós fazemos um hummus em casa, até muitas vezes abrimos uma lata de grão de bico já cozido, colocamos um dente de alho, um bocadinho de cominhos, um toque de limão, um bocado de tahini, mas não há uma grande diferença entre os hummus que fazemos. E aquilo que eu pude ver lá é que o hummus era muito diferente porque a quantidade de tahini que levava, a quantidade desta pasta de sementes de sésamo era muito grande. E isso fazia com que o hummus ficasse muito mais amargo
e com um toque completamente diferente. Nada banal e nada desinteressante, como muitas vezes é aquilo que nós comemos aqui. Curioso. Pois, esse ponto também é importante, não é? Porque muitas vezes a pessoa acaba por ter acesso a versões, não digo adulteradas, mas não completamente fiéis ao original de uma série E de depois há aqui produtos. um outro ponto que falávamos há pouco, não é? Que é a malagueta, não é? A pimenta com que o hummus é temperada. A maior parte do hummus que eu comi era sempre temperado com pimenta caiena, fresca, o que fazia com que tivesse um sabor delicioso. E ele foi inventado onde, sabes? Eu não sei, é um bocadinho complicado nós falarmos da gastronomia do Médio Oriente e tentarmos Claro, pois. encontrar uma origem, não é? Porque aquilo que era a Síria, o que era o Líbano, o que era Israel, há muitos anos atrás tinham outros nomes, os Sim. países. E as Por populações isso, também se moviam, não é? Sim. exatamente, mas o que se diz é que o hummus é um prato que provém do Médio Oriente e é esta pasta de grão de bico triturada com água da cozedura, com azeite, com cominhos, com alho, com limão e com um bocadinho de pimenta, neste caso a pimenta caiena. Ainda por cima é engraçado porque é um prato, quer dizer, um aperitivo incrivelmente saudável. Que no entanto funciona muito bem como aperitivo, tem esse aspecto interessante. Olha, Tem uma coisa boa com o nosso prato de bacalhau, não é? Uma posta de bacalhau assada ou confitada em azeite com alho, fica lindamente com este puré de grão de bico. Por acaso nunca experimentei, mas não é nada má ideia. Até porque o grão de bico com bacalhau sim, mas não em versão hummus. Olha, vamos avançar para a tua escolha número 4, que nos vai levar ainda mais para o Oriente. Vamos ver a imagem. Ah, pá, isto é fascinante. Spring Rolls do Vietnã. Acho que é difícil falarmos do Oriente e não falarmos deste maravilhoso país que é o Vietnã. Eu tenho aqui uma imagem, deixa-me ver aqui como é que nós entramos no Vietnã. Acho que é impressionante. Isto é literalmente o Vietnã. O Vietnã é o país do arroz para mim, ou seja, Exato. é impressionante como a capacidade e a criatividade de agarrar neste bago de arroz e criar esse produto que estavas a mostrar agora, não é? Esses spring rolls. Ou seja, basicamente o que estamos a ver aí são umas folhas de arroz em que o arroz é cozido, depois é triturado e é colocado numa espécie vamos imaginar um cesto muito grande com vapor por baixo, em que esta pasta de arroz é colocada por cima e faz esta folha muito fininha, feita com esta farinha de arroz, com esta massa de arroz, e que depois ela é seca ao sol e depois é hidratada e depois é misturada com todos esses elementos que estão aí dentro. Normalmente leva camarão, carne de porco, muitas ervas aromáticas, que é aquilo que faz a gastronomia vietnamita também ter este lado de frescura, hortelã, os coentros, o manjericão vietnamita, o cebolinho. Em termos de proteínas, estamos sempre a falar de proteínas do mar e da terra, temos sempre o camarão e o porco, é um elemento também muito importante da gastronomia do Vietnã. É complicado nós não dizermos que o Vietnã é possivelmente das gastronomias mais interessantes e mais ricas de toda a Ásia. Eu ia-te perguntar isso. Porquê? Porquê é que isso acontece? Tem que ver com a... Acontece com o terroir, não é? Com o país, com toda a parte do oceano, com a amplitude a nível de geográfica que o país tem, não é? Tem áreas muito altas, áreas muito baixas. O que faz com climas, sim. Diferentes climas e possibilidade de criar legumes diferentes, com um elemento muito importante, um fator muito importante que foi a influência francesa no Vietnã, o que desenvolveu pratos como o pho, como estas sopas vietnamitas, Já lá vamos. e que já lá iremos, não é? Que também é um dos pratos que eu mais gosto, e acho que teve este lado francês que impulsionou muito isto. Depois eu costumo sempre dizer que a ausência desenvolve a criatividade. E eles, como tinham muito arroz, a capacidade que eles tiveram de criar pratos com arroz e formas diferentes de cozinhar o arroz, não é? Nós temos os noodles de arroz, os noodles vermicelli, os noodles mais grossos, os noodles feitos de formas diferentes. Acho que isso provém muito de esta capacidade de trabalhar o arroz de formas diferentes. Tu falavas há bocadinho daquela película de arroz, daquela folha de arroz, cujo processo de manufatura também é um bocadinho bizarro, não é? Porque eles começam por secar e depois vão reidratar.
não é? Exatamente. Eles é um bocadinho como o bacalhau, não é? Eles Exato. querem garantir o Exatamente. quê? Querem garantir a conservação do produto o mais tempo possível. A água é aquilo que não nos garante a conservação. Para isso, no caso do bacalhau, usamos o sal. No caso da folha de arroz, secamos a folha ao sol. E isso faz com que ela fique sem água, o bacalhau neste momento com menos água, e garantimos que conseguimos conservá-lo mais cedo. Quando quisermos utilizar, basta passarmos por água, a folha fica maleável e mole e capaz de ser utilizada. Claro. Sendo que aqui a folha de arroz acaba por funcionar. Aliás, essa por acaso era uma dúvida uma dúvida que eu te queria colocar, porque dá a ideia que o objetivo é que ela seja tão fina que torne o sabor, que faça com que o seu sabor seja quase imperceptível. E no fundo. Perfeito. Acho Não é? que a pergunta é perfeita. É mesmo isso. É garantir que a folha serve como um veículo para transmitir o conteúdo que existe dentro do spring roll. Exato. E ainda mais, o molho que acompanha normalmente os spring rolls, que é este molho que é feito, nós podemos aqui ver dois molhos diferentes, não é? Um dos molhos é o nuoc man. O nuoc man é um Que é molho qual? feito à base de... é um molho mais acastanhado, Certo. que é feito à base de molho de peixe, vinagre de arroz, sumo de lima, alho e gengibre. Este molho tem este lado de acidez, mas também açucarado. Ou seja, o que a folha de arroz faz é no fundo, é um bocadinho aqui a alga nori, se quisermos dizer assim, não é? Mas a alga nori tem mais sabor, Sim. tem mais preponderância em termos de paladar, mas é este conduto que nos leva conseguimos garantir que todos estes sabores, o camarão, o porco, eu estava agora a ver outra vez a fotografia, havia aí um spring roll com polvo, Sim, basicamente exatamente. podemos colocar aquilo que quisermos dentro das folhas de arroz. E as folhas de arroz permitem isto, garantir de uma forma saudável que os ingredientes vão dentro dessa folha de arroz. Claro, sim, exatamente. E olha, vamos passar à tua terceira escolha, que é talvez a mais singular de todas, até porque acho que é muito mais do que simplesmente um prato. É o curanto, não é? Um prato típico do Chile, do povo Mapuche, não é? Bem, esse prato, deixa-me mostrar-te aqui. Vamos aqui ao Chile. Foi dos últimos países da viagem. Tivemos a sorte de ser acompanhados no Chile com um chefe chileno. E acho que esta fotografia demonstra um bocadinho o que é a preparação de um curanto. Aliás, há um vídeo curanto. teu que está online e que, salvo erro, retrata esse momento. Exatamente. O curanto é um prato que é feito durante muitas horas por muita gente. Exato. Muito É coletivo, impossível, não é? Sim. é impossível fazer um curanto de uma forma rápida. É preciso cavar um buraco no meio da terra, é preciso separar todos estes produtos do mar, o mexilhão, as algas, tudo. É preciso fazer uns pães feitos com farinha, é preciso fumar as carnes, é preciso aquecer as pedras muito, porque no fundo estes alimentos são cozinhados em contacto com pedras muito quentes dentro da terra e depois são tapados com folha de bananeira e cobertos com terra. Ou seja, ela cozinha durante sensivelmente 3 horas dentro da terra. E por isso é impossível fazer um curante para 4, 5 pessoas. Ou seja, estamos sempre a falar que o curante é uma festa de família em que se faz para muita gente junta. É feito por muita gente para muita gente, não é? Exatamente. Nós tivemos a oportunidade de fazer isto e de fazer isto mesmo de raiz. Nós fomos colher os mexilhões a um lago que havia ali perto, fomos nos barris de gasolina, fumamos a carne que fomos usar no curanto, fizemos Mariterra de novo, pequenos né? bolos, exatamente, estes pequenos bolos de farinha que vão a tapar o curanto em casa com umas senhoras. Por isso, há um outro ingrediente fantástico que nós temos nos Açores, que muitas vezes aparece no curanto, que é o pico roco, que são as cracas que há nos Açores, que é assim um marisco com um formato diferente.
É engraçado falares dos Açores, porque isto lembra muito aquele cozido das furnas, não Exatamente. é? O cozido das fornas é dentro de uma panela, não é? Pois Este é. caso é um bocadinho diferente, Sim, talvez menos higiênico. sim, É feito nas pedras mesmo, nas pedras quentes. Ou seja, primeiro aquece uma lareira com as pedras e as pedras vão caindo e à medida que elas vão caindo nesse buraco no solo, elas estão muito quentes. E depois, a partir daí, começam-se a juntar os ingredientes. As carnes de porco, os chouriços, os mexilhões, tudo. Não é? e depois tapas, não é? E depois tapamos. Primeiro tapamos com umas folhas de banana, acho que são folhas de bananeira, penso eu, posso estar em erro. Depois, em cima das folhas, levam estes bolos, estes pequenos pães. E depois mais folhas de bananeira. E depois no meu caso, era um plástico grande, depois com muita terra por cima. Sim. Este é um prato peculiar, eu até queria te perguntar isso, porque ele é. Isto é muito mais do que uma receita, não é? Isto é, aliás, dá a ideia que não leva particular tempero, não é? Tu misturas os ingredientes, ficam ali a fazer durante as 3 horas, depois, no fim, retiras os ingredientes e voltas a separá-los e voltas a colocá-los num prato e fica com aquele aspecto que, para mim, eu diria que para muita gente não é necessariamente apetitoso, pelo menos à primeira vista. Não, mas é delicioso, porque o que acontece é o seguinte: vamos imaginar, os mexilhões ao abrirem, eles libertam a água do mar, não é? Esta água salgada, que vai temperar as carnes. Ou seja, no fundo, Ok, mistura os sabores. Sim. os enchidos já têm bastante sabor também. Ou seja, tudo faz ali, as carnes fumadas também já têm bastante aroma e sabor. O aspecto não é das coisas mais bonitas quando vemos um prato só. Quando vemos a imagem de um corante, é algo incrível, não é? Eu posso tentar ver aqui se tenho aqui ainda alguma imagem, mas a imagem é francamente bonita ou seja, quando aqui estamos a ver aqui o chefe Alonso Barraza a tirar Sim. o corante do chão. Isto era uma refeição para cerca de 90 pessoas, mais ou menos. Por isso, estamos a imaginar a E quantidade de coisas. eles estão a voltar a separar os ingredientes, não é? Sim, agora sim, que é para depois fazer o quê? Montar os pratos. Exato, Por uma exato. questão de organização, não é? Uma Claro. questão de método de cozinha, não é? Claro, exatamente. Ok, boa. Não, este é muito interessante, não é? É um prato muito diferente, até porque tem Eu acho que imensa história por há trás. algum prato parecido com isto no Havaí, não é? Eu tenho a impressão que algum prato cozinhado dentro de terra também no Havaí. E não como nós fazemos nas furnas, não é? Não numa panela, Exato, diretamente diretamente. sobre a terra vulcânica quente. Exato. Olha, vamos. É preciso fazer mais perguntas sobre este prato, que é muito curioso, mas vamos avançar na tua lista para o número 2, que nos leva de volta ao Vietnã. Aliás, tu já aludiste há bocadinho, isto é o pho, não é? É uma sopa vietnamita. Eu pus aqui duas escolhas do Vietnã, acho que dá para perceber a minha paixão pela gastronomia vietnamita. Esta sopa é o exemplo máximo da influência francesa no Vietnã, não é? Nós temos aqui um caldo feito com toda a técnica francesa, não é? Em que os ossos são queimados, é feito um molho durante muitas horas, como se fez sempre na cozinha francesa, mas depois com todos os apontamentos da Locais. gastronomia vietnamita, não é? Ou seja, num caldo francês nunca apareceriam elementos como canela, cravinho,